Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando o primeiro podcast do Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É um podcast voltado para você, policial, mas também para toda a sociedade. Pretendemos aqui discutir os problemas da categoria, conversar com a sociedade, reportar sobre tudo que acontece na Polícia Civil, falar um pouco sobre a diferença das polícias aqui no Brasil. E quem vai estar com você em todos os episódios vai ser o presidente do Sindipol. O Emerson Oliveira vai estar comandando este assunto aqui, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o dia a dia, sobre essa vida do policial civil. Você que tem uma experiência longa, né, Emerson? Você começou há mais de 20 anos na Polícia Civil, militar, investigador, rodou o estado quase todo. Exatamente, Guiotti. Hoje eu vou fazer já 20 anos que eu estou na área de segurança pública. Fui policial militar, fui policial penal há quase 16 anos na Polícia Civil. Hoje tenho a grata satisfação de representar a nossa categoria aqui no estado de Minas Gerais. Sou presidente do Sindipol, que é o Sindicato de Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, mas também sou presidente da Federação Sudeste dos Policiais Civis, que é a FEIPOL Sudeste. Então é um desafio muito grande, mas tudo em prol, em defesa da categoria e também em melhorar as condições de trabalho e prestação de serviço para a população. E esse podcast vai ser muito importante, né? Vai ser um canal aberto para você conversar com a sociedade como um todo. Exatamente. A ideia de criar esse podcast é justamente para nos aproximar da sociedade e aproximar a sociedade da gente também. Um canal aberto de diálogo com a sociedade. A gente precisa mostrar o que a Polícia Civil faz. A Polícia Civil ela tem muitas histórias, ela tem muitas ações, ela tem muito trabalho. Ela é a instituição que trabalha em silêncio, mas que dá resultado. E mostrar esse trabalho que a Polícia Civil realiza e que o policial civil realiza, em especial o investigador de polícia, mostrar qual que é o papel dele dentro da segurança pública e mostrar para a população o excelente trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, com muitas dificuldades, muitas mazelas, muitas agruras, mas é um trabalho que a gente vem realizando, né, com eficiência e que precisa sim de investimentos, que precisa de mudar paradigmas e que precisa da participação sua. Você, cidadão mineiro, estar conosco e participando da construção de uma segurança pública que é para você. Então seja bem-vindo a esse primeiro episódio do podcast do Sindipol. Como bom mineiro, vamos tomar um cafezinho, mas rapidinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o podcast do Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O Emerson já se apresentou aqui, é o presidente do sindicato, tem uma missão muito importante pela frente, mas também temos um outro convidado, está aqui com a gente nessa abertura do nosso podcast, é o Gustavo Persichini, que é especialista em políticas e gestão governamental, mas também com muitos anos de serviço prestado nas polícias, né, Gustavo? É isso mesmo. Guiotti, o Emerson, presidente, obrigado pelo convite, é uma honra estar no primeiro episódio aqui desse podcast. Tenho certeza absoluta que é um assunto de extrema relevância, não só para os policiais civis, para o campo da segurança pública, mas também para todos os cidadãos. É importante que o cidadão conheça, como o nosso presidente aqui já destacou, conheça o trabalho da Polícia Civil e conheça também o trabalho das outras instituições do sistema de segurança pública, do sistema de justiça criminal. E tratando desse assunto aqui, eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar sobre os principais gargalos. Quando a gente fala de desafios, quando a gente fala de perspectivas, a gente fala sobre a necessidade de modernizar uma instituição como a Polícia Civil. Uma instituição de longa data, de muita história e que se renova a cada tempo, principalmente a partir das mudanças que a sociedade impõe, que a legislação impõe, que a administração pública impõe e requer, e é uma instituição que precisa se adaptar a todo tempo. E para justificar esse convite para você participar do primeiro episódio, gostaria que você falasse um pouco quem é o Gustavo Persichini. Então é isso. Bom, eu
sou o Gustavo Persichini, eu tenho 32 anos de serviço público na administração pública aqui em Minas Gerais, especificamente, boa parte dela, cerca de 27 anos dedicados aqui à Polícia Civil, onde eu já fui policial civil, eu iniciei a minha carreira lá com meus 18 anos na Acadepol, no primeiro curso de formação ali que eu fiz em 1993, e depois fiquei por mais de uma década praticamente como policial civil. Depois eu troquei de carreira, onde eu entrei para essa hoje existente carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, é o cargo de EPPGG no Estado. Nós estamos em todas as secretarias de Estado e eu, por circunstâncias da vida, por já ter sido policial, fui chamado de volta para a Polícia Civil. Boa parte desse tempo aqui eu trabalhei no gabinete da administração da chefia da Polícia Civil, lidando com os assuntos ali administrativos, o planejamento, a área de planejamento institucional, tratando do Plano Nacional de Segurança Pública, que é um importante aporte, né, de recursos para os estados, mas eu acho que depois a gente até certamente fala sobre essa necessidade de recursos aqui, e atualmente eu estou na Acadepol, assessorando ali a direção da Acadepol, principalmente na estruturação de cursos em EAD, que a Academia de Polícia Civil de Minas hoje se tornou a principal provedora de ensino no campo policial civil do Brasil. Nós temos mais de 100 mil alunos por ano em todas as polícias civis aí dos estados, o que é um orgulho muito grande para a nossa Polícia Civil. Muito bem. Emerson Oliveira, presidente do Sindipol. Fale para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando esse podcast, esse primeiro podcast, como é que está estruturado o Sindipol? Como é que é o dia a dia do Sindipol? Quais são as dores? Onde é o calcanhar de Aquiles? Como é que está a situação de vocês? Então, Guiotti, a dor do Sindipol é a dor do policial civil. É os problemas enfrentados pelo policial todos os dias. São os problemas também enfrentados pela população, porque a partir do momento que o policial civil ele tem dificuldade de realizar um bom trabalho, de prestar um serviço de maior qualidade para a população está sofrendo. Isso é um sofrimento do Sindipol. Então, o grande desafio nosso hoje é mostrar para o governo, seja ele qual que é a necessidade, a importância fundamental de valorizar o ser humano, de valorizar o policial que está ali prestando um serviço de qualidade para a sociedade e mais, mostrar que a investigação criminal, quem realiza ela é o policial civil, pois a Polícia Civil que é a responsável por fazer investigação criminal, né, combatendo aí todos os crimes que acontecem dentro do nosso estado e que muitas vezes acaba culminando com as investigações, né, Gustavo, fora do estado. E isso gera um trabalho, um estresse. É necessário que o policial tenha muita técnica, é necessário que o policial tenha muito conhecimento e detalhe, que ele invista a maior parte da sua vida na investigação criminal, que é no trabalho policial. Ele passa muito mais tempo fora de casa realizando o trabalho de investigação do que junto da família. E quantos policiais civis são hoje em Minas? Hoje em Minas Gerais, policiais civis, nós temos menos de 10 mil. São 9.900, se eu não me engano, a última pesquisa, 60 e poucos policiais. E nós temos mais em torno de 1.300 servidores administrativos. Então, no total, aí nós temos em torno de 11 mil servidores da Polícia Civil. Mas somente de policiais civis, através de um estudo que foi realizado entre 2006 e 2008, o Bobial Gustavo até participou desse estudo, era necessário naquele momento que a Polícia Civil tivesse 17.517 policiais civis. Desses, era para ter 11.301 investigadores de polícia. Hoje nós temos apenas esse número que eu te falei, 9.900 e poucos policiais civis e menos de 6 mil investigadores de polícia para o estado de Minas Gerais inteiro, para os 853 municípios. Pois é, diante dessa carência, o policial civil ser sindicalizado é importante, né?
É muito importante porque, além da necessidade da luta, da importância de um sindicato forte, é necessário você ter um sindicato forte para a gente construir estruturas e trazer, porque a gente tem vários talentos na Polícia Civil. Nós temos muitos policiais bons, muitos investigadores bons e outros colegas de outros cargos também excelentes, e é preciso que a gente junte essas pessoas em um só lugar, para a gente fortalecer mesmo a categoria, para a gente trazer resultado, porque muita gente fala assim, a mudança ela só vem de cima para baixo. Eu digo que não. Eu digo que a mudança ela vem de baixo para cima. Então, quando você que está ali, e quando eu falo de baixo é porque está ali o investigador de polícia, que está sempre naquela parte ali embaixo, não só o investigador, que tem o escrivão de polícia também, que está na mesma linha ali do investigador de polícia. E quando eles estão ali nessa estrutura penando, né, trabalhando ali, o investigador literalmente fazendo esse trabalho técnico de investigação, e ele não é valorizado, que você não tem o investimento no ser humano, no indivíduo, você acaba prejudicando os trabalhos. Então, quando eu falo de baixo é porque ele tem que se indignar mesmo com a estrutura que tem de trabalho. Hoje, em Belo Horizonte, a estrutura das delegacias, de algumas, não de todas, em Belo Horizonte, são até razoáveis. Eu falo estrutura física, porque em sua maioria ainda as estruturas são péssimas, tecnologia quase inexistente. Nós costumamos dizer que a única coisa que a gente saiu foi da máquina de datilografia, porque nós temos em várias unidades da Polícia Civil softwares que estão extremamente, né, altamente ultrapassados para poder trabalhar dentro das delegacias. Nós trabalhamos ainda com Windows 97 nas unidades policiais, né, Gustavo? Então, assim, isso é algo que é preciso mudar, é preciso investimento em tecnologia, é preciso investimento no aperfeiçoamento contínuo do policial para a gente fazer um trabalho de qualidade. O Gustavo Persequini, você que já foi, né, policial de rua no dia a dia, hoje você está mais na inteligência, mais em cima, na gestão. Como é que a gente poderia classificar a Polícia Civil de Minas Gerais hoje? É uma boa polícia, tá no caminho, tem muito que melhorar? Eu acho que, em primeiro momento, a gente pode fazer uma comparação em termos de estados. Minas Gerais, o estado, a Polícia Civil de Minas Gerais tem um reconhecimento muito grande para fora das suas fronteiras, enquanto uma polícia altamente profissional. Mas quando a gente retorna para dentro da própria polícia, o Emerson já vem destacando essa questão, eu costumo chamar que são pontos de melhoria. Né? O melhor momento para a gente melhorar é quando a gente está no auge. Então, se esse for o auge possível, existem pontos que podem ser melhorados. Alguns deles, inclusive, batem até com a concepção do fazer e do saber policial. Por exemplo, tem informações que, às vezes, elas precisam ser trazidas para uma determinada arena para que ela ganhe campo, força e atuação no dia a dia, como, por exemplo, as atuações dos sindicatos, das associações. Uma delas eu posso destacar. Todos nós que trabalhamos na instituição, a gente sabe da necessidade em determinados momentos que há de um novo investimento na instituição, seja nas viaturas, no armamento, nos equipamentos de proteção individual, nos próprios softwares e outras coisas. Porém, há pouco tempo, houve a edição de um decreto governamental, cerca de 1 ano, e esse decreto parece, é uma impressão, tá? Parece que ele passou despercebido por toda a categoria desses 11 mil servidores da Polícia Civil, que é a destinação dos recursos de bens apreendidos de organizações criminosas que, na sua quase totalidade, em 90%, aqueles bens apreendidos, recursos, valores, podem ser reaplicados na própria Polícia Civil. Veja, no dia que saiu esse decreto, nós conversávamos até então num podcast lá na Cadepol de um curso de gestão estratégica, que está acontecendo agora para os servidores policiais civis, terminou há poucas semanas, e eu conversava com o coordenador do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, o Dr. Jonas Tomasi, um grande profissional aqui da Polícia Civil. E a gente falava sobre isso. 2 operações. Nós fazemos milhares de operações policiais ao longo de um ano. 2 operações, uma em Juiz de Fora, outra em Uberlândia, que juntas fizeram a constrição financeira de R$1 bilhão. 2
operações. Nós, a Polícia Civil, fazemos milhares de operações ao longo de um ano. Nessa perspectiva, e nós podemos explorar várias perspectivas, nesta em especial, a Polícia Civil ela tem uma chance, uma oportunidade como poucas vezes ela teve na vida. E veja a importância disso. É um decreto governamental. Brincando aqui, porque a gente está entre amigos, se o governador espirrar, ele pode mudar de opinião e desfazer esse decreto. Se as outras instituições do campo da segurança pública perceberem, e já perceberam, é óbvio, Sim. óbvio, o quão importante isso é para a Polícia Civil e o quanto poderia ser para elas, daqui a pouco, isso não será uma fonte de potencial financiamento para a Polícia Civil. Mais do que isso, a Polícia Civil também não ficou parada, não ficou desatenta a esse ponto. Enquanto gestão, já foram instituídas instâncias de gerenciamento desses recursos, criadas áreas específicas para monitorar o quanto de recurso passa por essas apreensões, como isso se transforma em eventuais projetos e o que isso pode trazer. Só que tem que, se isso não for apropriado pelos 11 mil policiais, civis e servidores administrativos como uma das grandes oportunidades dos 200 anos de história da Polícia Civil, corre o risco de, da mesma forma que a gente não trata isso num nível de importância no dia a dia, o policial civil que está lá em Sete Lagoas, em Uberlândia, em Uberaba, aqui em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem, se isso não fizer parte do seu cotidiano, daqui a pouco, da mesma forma como a gente não tinha, a gente pode passar a não ter. E essa é uma das formas de se modernizar e trazer investimentos para a Polícia Civil, que provavelmente desafogaria o Estado das outras demandas que ele tem em relação à Polícia Civil, como, por exemplo, vencimentos, salários, investimentos em áreas de atuação, em infraestrutura, em equipamentos. Isto precisa ser apropriado pelos policiais civis, precisa ser apropriado pelas associações, pelos sindicatos, e é uma causa pela qual vale a pena lutar. Tem outras, mas obviamente a gente conversa ao longo do tempo aqui sobre esses pontos que acredito que são interessantes. O Emerson, a Polícia Civil de Minas Gerais, o policial civil, ele está insatisfeito? Com certeza, o policial em Minas Gerais hoje, para você ter ideia, a gente não tem como falar em satisfação sem falar em salário. Nós temos hoje o quarto pior salário das polícias do país, é da Polícia Civil de Minas Gerais. É mesmo? O quarto pior salário. Hoje o salário do policial civil, ele, se você for olhar com relação a desenvolvimento da carreira, a oportunidades internas de crescimento, ele é o pior salário dentro da instituição, né? Junto à exigência de ingresso, junto à falta de oportunidades, está o pior dentre as forças de segurança pública do Estado. Agora, acho que cabe esse esclarecimento, porque acho que a população tem muita dúvida, né? Assim, Polícia Civil, Polícia Militar. Você falou, a Polícia Civil tem mais de 200 anos em Minas, a Militar também. Qual seria a diferença básica assim, para as pessoas que não são policiais entenderem? Isso é extremamente importante, né, Guiotti? É óbvio que tem muitas pessoas que estão acompanhando aqui que são servidores da Polícia Civil, compreendem isso no dia a dia, mas certamente há pessoas como pessoas da sociedade que precisam saber no dia a dia como isso funciona. Na verdade, não tem, por óbvio, só essas duas instituições, a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas há um sistema de segurança pública que se liga a outro sistema. É a passagem de bastão para o sistema de justiça criminal. Então, desde o fato típico, aquele tá lá um corpo estendido no chão, ou então um furto, um roubo acontecido, desde a notícia do crime, até o cidadão reintegrado à sociedade, ao encadeamento de uma série de atributos, de tarefas, de trabalhos feitos por muitas instituições. Duas delas são as principais protagonistas aí nesse campo da segurança pública, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Militar, por óbvio, né, destacando que nós aqui não somos da Polícia Militar e não respondemos com a legitimidade que eles mesmos responderiam, mas enquanto observadores do sistema, eu acho que a gente tem condições de falar sobre isso. A Polícia Militar dá quase que aquele primeiro atendimento no caso de uma notícia de um crime.
tem na literatura, né, várias pessoas que tratavam sobre isso e falavam da trepidação moral dos fatos. Quando está acontecendo ali um distúrbio momentâneo ali na sociedade, um embate entre determinadas coisas, a força de segurança destacada para intervir num primeiro momento é a Polícia Militar. Óbvio que isso é o desenho originário desse sistema. Hoje, nas últimas décadas, sobretudo, já tem até outras instituições que cuidam disso também. As guardas civis municipais, agora muito mais protagonistas nesse cenário, trazidas à tona pela PEC da Segurança Pública, pelo tema de repercussão geral 656 do STF, que trouxe mais responsabilidades para as guardas civis municipais, alguns até pretendem transformá-la em polícias municipais, mas as duas grandes são a Polícia Militar, essa que vai primeiro nos fatos, e uma vez identificado que essa tribulação ali, essa trepidação moral é tipicamente qualificada como um crime, há que se verificar a identificação de autores, das condicionantes, dos fatos, da materialidade, e isso é chamado aí no meio jurídico e acadêmico e institucional como a investigação criminal. Então, a partir do momento em que houve a debelação desse fato, passa o bastão para outra instituição, que é a Polícia Civil. A Polícia Civil, nesse caso, ela vai fazer aquilo que lá no artigo 144 da Constituição é atribuído a ela e à Polícia Federal, que é a investigação criminal. A investigação criminal, obviamente, é um processo de trabalho. A identificação em determinado momento de quem são os autores, de quem são as vítimas, de que tipo de crime estamos falando, de que tipo de construção social vai ser feita para ser encaminhado aí já não mais no sistema de segurança pública, mas no sistema de justiça criminal, encaminhado a uma outra instituição como o Ministério Público, que vai fazer, eventualmente, sim ou não, a acusação, e que vai, a denúncia, e que vai encaminhar esse fato para o julgamento, aí sim, no judiciário. Uma vez julgada e aplicada a pena, passa ainda por outros caminhos, como, por exemplo, a nova polícia, a polícia penal, para que de lá saia um cidadão ressocializado. Você acredita nisso, né? Todo mundo acredita nisso. São 4 instâncias, então. Para que saia um cidadão ressocializado capaz de voltar à sociedade. Perceba que é um sistema altamente complexo e que deveria ser altamente articulado. O grande gargalo é que há confusão em determinado momento de quem faz o quê. E essa confusão gera um distúrbio nesse sistema chamado de frouxa articulação, que é um dos momentos em que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal deveriam e podem e têm condições para isso, de azeitar esse sistema, tratar melhor os processos de trabalho para que essa corrida de revezamento, o bastão seja passado na hora certa, para a pessoa certa, para que seja executado o trabalho. Essa relação Polícia Militar, Polícia Civil, ela está sanada já, né? Assim, ela é pacífica, né? Ou ainda tem aqueles pontos de desequilíbrio. Existem as chamadas lendas urbanas e lendas institucionais, né? Eu tenho 32 anos de carreira, nunca tive na minha vida nenhum tipo de momento em que passei frente à Polícia Militar em que verificasse as rusgas que às vezes a gente vê aí no dia a dia e ouve falar. Mas óbvio, imagina um processo de trabalho em que todos querem o melhor resultado, mas em que em determinado momento um atua de uma forma e o outro atua de outra. Até em família acontece esse tipo de ocorrência ali em determinado momento. Então, assim, infelizmente há. Mas se isso é a tônica do que eu vi, não. Eu vi um tratamento institucional de altíssima qualidade e acho que até em razão da qualidade também da Polícia Militar que temos em Minas, né? Há de se dizer que é assim como a Polícia Civil de Minas Gerais, uma das grandes polícias militares aqui do país. Então, assim, a grosso modo, a Polícia Militar vai lá, debela o problema, prende o cidadão, entrega para a Polícia Civil investiga, apura os fatos, né? Aí passa para a Polícia Judiciária, para o Ministério Público, aí vai julgar, condenado ou não, liberto ou não, aí vai para outra Polícia Judiciária cumprir a pena dele. No papel é bacana, né? Isso.
Foucault dizia que é maravilhoso. Agora, a Polícia Civil de Minas Gerais, ela dá conta da parte dela? Nessa segunda instância aí dos fatos? E ótimo, muito pertinente aí a sua pergunta, né? Só complementando a fala do Gustavo aqui. A polícia, a partir do momento que aconteceu o crime ali, a polícia militar foi lá e atuou. E não necessariamente ela vai prender alguém, né? Aconteceu às vezes, principalmente em caso de furto, caso de roubo, homicídio. Chega lá, tá morto, não tem o que fazer. Chegou, tá morto. A função dela prioritariamente, que aí tem algumas ranhuras aí nesse momento. Porque a primeira função da Polícia Militar, quando chegou no local de crime, vamos falar aí o crime de homicídio, é isolar a área. Primeira função. Para preservar, né? E você conhece algum caso disso? De isolamento de área? Então, infelizmente, isso não é feito. E isso já começa a atrapalhar o trabalho de investigação aí. Preservação da cadeia de custódia. É a preservação da cadeia de custódia, que é o primeiro ponto. Preservou o local de crime para que os peritos trabalhem. Os peritos trabalharam, fizeram a parte pericial, aquele local é liberado para os investigadores de polícia atuar naquela área. Então, a função da Polícia Militar é policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública, que é aquela coisa corriqueira mesmo, é a briga do vizinho, é o xingamento no outro, é o trânsito, é a briga de trânsito, é os crimes que estão acontecendo, é para não acontecer o furto, não acontecer o roubo, não acontecer o homicídio. E aí aconteceu, a Polícia Civil ela só entra depois que aconteceu o crime. A Polícia Civil, a função dela não é preventiva, não é ostensiva. A função do policial civil não é usar farda. A função da Polícia Militar, sim. Então, a partir do momento que aconteceu o crime, a Polícia Civil começa a atuar. E, infelizmente, Guiotti, por vários problemas, e aí a gente começa desde a falta de pessoal, da falta de valorização do policial, da falta de valorização do ser humano ali que está trabalhando diretamente na investigação, da falta de estrutura, da falta de tecnologia, com certeza ela não vai dar conta de faltando fazer. Tudo isso? Falta tudo isso e muito mais, né? Se a gente for enumerar aqui, como o Gustavo falou, a gente tem uma grande oportunidade de melhorar a nossa instituição, só que são problemas tão antigos que vem acontecendo e problema inclusive estrutural da instituição, só para dizer, esse modelo de polícia que nós temos na Polícia Civil do país, só existe o Brasil que tem esse modelo de polícia. País nenhum no mundo mais existe esse modelo de polícia. Então, a questão toda é estrutural e tudo passa o quê? Pela gestão. O Gustavo está trabalhando diretamente na gestão, ele sabe como é. Tudo passa pela gestão. E muitas vezes a gente tem um problema, às vezes, que está na gestão, que a gestão não sabe qual é o problema que está acontecendo na ponta. Por exemplo, é muito importante a gente saber o que precisa para fazer uma investigação de qualidade. O que você precisa, o que o investigador que está lá fazendo a investigação está precisando. O que o perito criminal está precisando. Por que um exemplo, coisa simples, parece que vai ser banal o que eu vou falar, mas por que as viaturas da Polícia Civil não têm sequer rádio de comunicação? E aí, poderia ter outro sistema de comunicação? Até poderia, que acaba sendo mais para curta distância, a menos que a gente tenha um sistema via satélite, né, Gustavo? Que é muito provável e eu acho bem possível de se ter. Muito caro, mas bem possível. Se a gente não tiver um sistema via satélite, a gente precisa dos rádios convencionais, que são os rádios da viatura, o rádio ali corporal que o policial pode carregar, mas o corporal já é de menor alcance. O das viaturas de um longo alcance. Então, nós não temos sequer rádio nas viaturas. E isso por quê? Porque numa gestão distante e gestão da instituição, e aí não deu nem para culpar o governo da época, uma gestão da instituição que entendeu que a Polícia Civil não precisava de rádio em viaturas. Mas por que entender isso? Porque não conhece as dificuldades e as necessidades que se passa dentro de uma investigação. Mas, Gustavo, é histórico essa dificuldade da Polícia Civil, esses problemas, sempre em todo governo, entra governo, sai governo, os problemas continuam, não tem reparar isso? Eu gosto de fazer um recorte, Guiotti e o Emerson, que é em relação ao
tempo de observação da instituição como um todo, né? A gente estava falando aqui no início, a Polícia Civil tem 200 anos. Então, se uma pessoa entrar hoje, esse tempo de vista dela, que é o T0, ela chegou agora e viu isso, ela pode partir do pressuposto que está tudo bom, mas ela pode também partir do pressuposto que está tudo errado. Mas quando a gente olha historicamente, é interessante ver coisas que aconteceram no cenário da segurança pública, que é o seguinte: até os anos 80, 90, nós estamos falando aí de várias décadas, os estados tinham que sobreviver sozinhos no custeio, na estruturação, na manutenção e na organização das suas polícias estaduais. Polícia Civil, Polícia Militar. E, a partir do final dos anos 90, entra um ator importante nesse cenário, que é o Ministério da Justiça, que trocou de roupa, vamos dizer assim, saindo daquele Ministério de Interior e Justiça, que só cuidava de outras ações, e passou a cuidar, dentre outros pontos, da segurança pública. Ali no final dos anos 90, ele criou uma secretaria chamada Secretaria Nacional de Segurança Pública. E essa Secretaria Nacional de Segurança Pública passou a ser um interlocutor, uma hub, um conector de ações dos estados. E ali criou, junto com uma secretaria que traria as diretrizes, vamos dizer, gerenciais, estruturais, organizacionais, criou um fundo. Então, ela criou uma diretriz e criou um fundo, chamado Fundo Nacional de Segurança Pública. Todos nós aqui custeamos também esse fundo. Todo mundo que eventualmente jogou na Mega Sena da virada, e entre outras coisas aí, constituiu uma pequena parcela desse fundo. E esse fundo é bilionário. Mas ele tem que dividir com todos os estados. 27 estados. Com os 27 estados. Mas vamos levar em consideração que até os anos 90, nada disso acontecia. Então, de repente, teve um aporte de recursos. Só para ter uma ideia, eu acho que a gente não consegue atualizar isso aqui de plano, mas o orçamento da extinta Secretaria de Segurança Pública, que é a Polícia Civil, ali no início dos anos 2000, era 656 milhões. Cuidando, entre outras coisas, do sistema penitenciário. Só de recursos do Plano Nacional de Segurança Pública chegaram, nessa época, cerca de 200 milhões de reais para a Polícia Civil. Foi um momento de renovação, de estruturação, de viaturas. O mais novo helicóptero que tem foi comprado naquela época. Muitas estruturas prediais construídas. Mas vamos levar em consideração o seguinte: essa era a parte do mais básico possível, que era a reestruturação. E havia uma necessidade, desde então, de se repensar o processo de trabalho dessa instituição chamada Polícia de Investigação, as polícias civis nos estados. O que ainda não foi feito, lamentavelmente, que é o seguinte: ao se falar da necessidade de modernização e de uma nova governança, boa parte... Vejam bem, não me entendam mal. Isso é necessário que a gente faça um debate muito maduro para a gente tratar sobre isso. Boa parte dos processos de trabalho vieram com Cabral nas caravelas. E mudou da... Você já citou aqui, presidente, que só mudou da máquina de datilografia para o computador. Então, digitalizou um processo que é o mesmo. Então, nós precisávamos rever nas polícias do Brasil inteiro, nas polícias civis, os processos de trabalho em torno da investigação, que requer multissaberes. Vamos dar um exemplo. Não é única e exclusivamente a ciência jurídica a detentora de todo o conhecimento para a investigação. Nem está lá no Código de Processo Penal, no Código Penal, as delimitações do que é a investigação. Muito en passant fala, é de responsabilidade da Polícia Civil fazer a investigação criminal. Ok, mas e aí? Como fazer? E aí, a instituição Polícia Civil, ela requer de um saber técnico-científico, não para uma carreira, mas para todas as carreiras. E quem sabe lá na frente será uma única carreira. Mas enquanto há várias carreiras, todas essas carreiras têm que deter conhecimentos técnicos e científicos para fazer uma investigação. Por quê? Porque requer saberes da física, da química, da biologia, da mecânica, da medicina, do direito, da engenharia, da sociologia, da lógica, da história. Ou seja, uma instituição policial civil que lida com investigação, ela tem que ser multifuncional. Este profissional de hoje compreende essa multifuncionalidade desses trabalhos, mas nem sempre foi tratado nessa perspectiva. Ou seja, tem que se trabalhar umbilicalmente ali
uma formação de um policial civil multifuncional, que não pode, dentro dos processos de trabalho, ter quebra de sequência. Então não é vai lá o perito e faz a perícia, não é lá vai o investigador e ouve os fatos, não é trazer isso para dentro da delegacia e o escrivão fazer o trabalho só dali, e o delegado eventualmente presidir o inquérito. Isso é o que é feito. Isso é o que é feito. Porém, se houvesse uma maior conexão entre essas carreiras, se fosse uma, se fosse duas, se fosse três, se fosse 1000. Mas se houvesse uma melhor conexão entre esses pontos, a gente sairia de um processo onde a gente entende, e entende mesmo, muito sobre crime e passaria a entender mais sobre criminalidade. Precisamos ir para esta mesa de debate. Tem pessoas de fora do sistema de segurança pública que falam sobre criminalidade e, às vezes, as polícias civis não estão. Empoderar o policial civil com esses conhecimentos no dia a dia faz com que a gente sente à mesa de discussão com a autoridade que a instituição requer para estar nesse debate. Eu estaria muito errado se eu dissesse que o policial civil ele está insatisfeito com o salário, ele está insatisfeito com as condições de trabalho, ele está insatisfeito com a falta de tecnologia nas delegacias ou nas viaturas ou no seu dia a dia? Eu não sei se vamos ter duas respostas, mas eu prefiro que a primeira seja do Emerson, se ele assim permitir. Está insatisfeito? Não. Com certeza está insatisfeito com todos esses pontos que você falou, mas estão insatisfeitos também com a estrutura, com a forma estrutural da Polícia Civil, que é existente, como eu disse. É o único modelo, esse modelo de polícia existente, ele só existe no Brasil. É o que o Gustavo falou, nós temos aí, hoje dentro da Polícia Civil, nós temos 5 cargos. Nós temos o cargo de investigador, o de delegado, o de perito, o de médico legista e o do escrivão de polícia, e temos a carreira administrativa. E aí, cada um ali dentro tem uma função. E aí, muito do que se vê é uma questão burocrática, porque, como aqui bem falado aqui pelo Gustavo, o Código de Processo Penal, ele não ensinou, ele não mostrou o que é uma investigação. E, literalmente, nosso Código de Processo Penal é de 1940. E desde 1940 que ele tem lá o mesmo modelo. Então, ele só fala assim, do inquérito policial. E aí, naquela época, era feito na caneta ainda. Inclusive, o escrivão de polícia existe por isso, que a maioria das pessoas não sabiam nem ler e escrever, então tinha que ter alguém para escrever. E aí, a gente traz esse modelo, que é um modelo arcaico, mas estou falando isso de Código de Processo Penal, porque o modelo mesmo, ele vem lá de 1808. Ele vem com a família real ainda. A família real. Quando ele fala que veio nas caravelas, quando o Gustavo fala isso, veio mesmo. É um modelo de 1808 e que perdura até hoje. O cargo de delegado foi criado em 1808. Então funciona até hoje, porque era o bacharel em direito, porque ele literalmente era o braço do juiz, e por isso que o nome é delegado. Foi delegado, né? Muitas pessoas acreditam que é delegado porque ele delega. Não, ele não é delegado porque ele delega, é porque ele é delegado. Foi delegado ainda. Ele foi delegado e continua delegado, só que hoje concursado. Então existe todo esse problema, e o problema estrutural. Você imagina, você entra no cargo de investigador, qualquer cargo que seja, eu falo investigador de polícia porque é o nosso tema aqui, né? O escrivão de polícia também, que é as nossas bases da Polícia Civil, mas eu trago aqui sempre em especial o investigador de polícia. Mas você imagina, pega um indivíduo que entra na instituição pensando que ele vai conseguir evoluir dentro dela. E aí ele chega num ponto que ele não consegue, poxa, eu vou evoluir hoje no modelo que a gente tem, ou porque pelo dito merecimento, e aqui eu falo com muita tranquilidade, os colegas que me perdoem aqui, lógico, tem aqueles que vão que literalmente merecem, mas tem aqueles que merecem e não vão. E tem alguns que infelizmente vão porque conseguiu descobrir o caminho para ele seguir e ser promovido. Então, é algo que nós precisamos tratar isso. Houve aí, Gustavo, até citar aqui o projeto de lei 65 de 2021, que vinha com uma dita roupagem de modernização da Polícia Civil, que, na verdade, ela fazia algumas modificações que, em alguns pontos, ela até piorava.
E piorava em vários pontos. Falava, nós teremos uma promoção a cada 5 anos. Mas dependia. Se o colega tivesse uma sindicância, ele não seria promovido. Emerson, este, na minha opinião, é o ponto mais chave de toda a instituição policial civil, e vale dizer no Brasil, em toda a história das polícias de investigação. Atrelar o processo de desenvolvimento do servidor ao processo de evolução funcional é a chave que outras carreiras já encontraram e já solucionaram ao longo da construção dos trilhos e das trilhas de carreira e de evolução funcional em todo o serviço público. A minha carreira de especialista em políticas públicas, gestão governamental é assim, a carreira da Controladoria Geral do Estado é assim, da Fazenda, muitas outras carreiras. O cidadão, servidor público, ele tem o direito de ser o dono da sua carreira. Tem um princípio constitucional lá no artigo 37 da Constituição. Todo mundo que já fez concurso na vida sabe o que nós estamos falando. O LIMP. O I do INPE, que é o princípio da impessoalidade, requer que o servidor seja avaliado de forma impessoal. A evolução funcional tem que depender única e exclusivamente de qualquer servidor em qualquer área da administração pública. Você não tem que pedir para ser promovido. Você tem que merecer e merecer o merecimento. Nesse caso, tem que ter critérios objetivos única e exclusivamente. Não pode ser objetivo para entrar na sala de quem vai ser escolhido. Tem que ser objetivo para ser promovido. Meritocracia. Como se ele tivesse um programa de milhagem. Todo mundo que viaja aí sabe o que é um programa de milhagem. Como se você tivesse um programa de milhagem dividido em pacotes. Pode ser, cada instituição pode ter um pacote. Vou dar um exemplo. Um primeiro pacote pode ser do aumento da capacidade cognitiva. A pessoa entra num cargo nível 1A, acabou de fazer concurso. O que é exigido dela? Na Polícia Civil é a graduação. Alguns tipos de graduação em específico ou a graduação. Para ela ir para o nível 2 da carreira, para o nível 3, para o nível 4, que aqui tem outros nomes, especial, geral, se você olhar na lei orgânica, é a mesma graduação que a pessoa ingressou. Isso não existe na maior parte das carreiras aí. Por quê? Porque é um requisito óbvio, o aumento da capacidade cognitiva. Mas é só ele? Não. Então tem outro pacote. Um dos pacotes é a assunção de responsabilidade, que é o seguinte: o servidor público, ele entra na carreira dele, em qualquer nível que ele esteja, se ele continuar só no seu cargo efetivo, ele tem as responsabilidades dele do dia a dia. Mas se ele se tornar diretor, se ele se tornar superintendente, se ele se tornar secretário, subsecretário, chefe de seção, o que for, ele assumiu uma responsabilidade. É o nome dele, é o sobrenome dele, é o sobrenome da família dele, é o interfone dele que vai tocar em razão dessa responsabilidade. Então isso tem que ser pontuado, é uma devolutiva. A administração pública te deu um trabalho e ela te devolve com outra pontuação, vamos dizer. Aumenta a capacidade cognitiva e a assunção de responsabilidade. Tem outro pacote, a produtividade. Eu sou servidor, você é servidor. Eu não produzo nada, você produz muito. Já temos uma diferença objetiva. Outro pacote. A partir do momento em que o servidor evolui na carreira, ele acumula anos de tempo de casa e esse tempo de casa passa a contar também, mas não só. Não só. A sua crítica, acredito eu, ao projeto de lei 065 que foi para a Assembleia e morreu, precisa ser ressuscitado. Ele trazia essa perspectiva de tempo de casa, minha opinião. Eu, um coqueiro e uma samambaia, daqui a 5 anos, teremos os 3. 5 anos de carreira. Daqui 10 anos, 10 anos. Então essa não pode ser a diferença, só o tempo. O tempo vale porque ele traz experiência. Mas se bolar um pacote e cada carreira bola isso, pode estabelecer, ou no aumento da capacidade cognitiva, o servidor policial civil tem que ter este curso obrigatoriamente. Então é um critério objetivo. Ele lê o manual e fala, bom, se eu tiver eu vou, se eu não tiver eu não vou. Então esse gargalo coloca a instituição muitas vezes refém desse processo de evoluir na carreira, transformar a todos em determinado momento reféns de
um processo que ele não tem certeza de como vai terminar. Ele sabe como começa. O Emerson, se um cidadão for numa delegacia hoje, esse cidadão ele vai ficar satisfeito com o atendimento, com a recepção, com o lugar? Ô Guiotti, é muito relativo a gente falar isso. Por quê? Muitas vezes o cidadão ele vai ali, ele vai ficar satisfeito. Por que ele vai ficar satisfeito? Às vezes com o atendimento que o policial deu para ele. Tá, mas tem esse bom atendimento? Tem, nós temos excelentes, Ótimo, bons então. policiais. Isso aí é lógico que a gente tem um grande problema que às vezes a gente fala, às vezes a população reclama às vezes do atendimento, porque chega numa delegacia... Tá cheia. Por exemplo, a delegacia que eu trabalhava em Betim, na cidade de Betim, que é a delegacia que a maior parte do meu tempo eu passei trabalhando nela, e a gente chegava lá, você tinha 2 equipes de investigadores de polícia, e quem faz o boletim de ocorrência, quem faz o registro, é o investigador de polícia, quem faz o atendimento é o investigador de polícia, a gente costuma dizer, né, a equipe da permanência do dia, ela que vai fazer atendimento na portaria, vai fazer o expediente que tem, vai levar material no fórum, vai fazer um tanto de coisa. E a outra equipe vai ficar por conta das investigações. Agora você imagina, são, se não me falha a memória, 62 ou 68 bairros, acho que são 68 bairros que a 4ª delegacia abrange, mais de 160 mil habitantes nessa região. Área central, onde a maioria dos crimes, e principalmente os pequenos delitos, que é furto, os pequenos roubos ali, agressões e várias coisas que acontecem. A área central é uma área complicada, principalmente furto de celular e roubo de celular. Os estelionatos, que aí é a área onde tem muito banco, então muitas lojas, então acontecem muitos crimes. E aí você fica com essas 2 equipes. E muitas vezes o colega está lá saturado, literalmente sobrecarregado de serviço, não tem como dar um atendimento adequado. Às vezes acontece isso? Acontece, infelizmente. E aí muitas vezes se culpa o policial por isso. Mas não é culpar o indivíduo, a pessoa por esse ponto. Então, mas no geral a população vai ficar insatisfeita. Por quê? Chega lá, não tem um local adequado para sentar. Se o cidadão quer tomar água... Eu te falo, lá nós tivemos que tirar do nosso bolso e ainda ir atrás de empresários da região para conseguir um bebedouro para colocar para o público tomar água. Porque antes a gente tinha que ficar pegando água em garrafa, a gente já preparava as garrafas de água e colocava na geladeira para quando chegasse a gente colocar em cima do balcão para eles tomarem água. Isso não pode, né? Não tem estrutura. Mas, né? Não pode, mas é o que acontece. Então se você for lá hoje, tem um bebedouro lá, que nós colocamos, nós investigadores de polícia, nós policiais da delegacia, colocamos lá para o cidadão. Aí você chega lá, tem 2 equipes com 2 investigadores, você tem um delegado, você tem um escrivão de polícia, né? Hoje, se bem que hoje tem 3 escrivães, eu estou falando que hoje está tendo mais escrivão do que investigador na polícia. E aí o cidadão muitas vezes tem a demora no atendimento dele e ele não, lógico que ele vai ficar insatisfeito. Ele não tem um local para sentar ali e normalmente eu costumo falar o seguinte, ninguém vai na delegacia chamar ninguém para tomar um café na casa dele, para ir pro churrasco, vai lá porque está com problema. Aí você imagina, você que já tem todos os seus problemas estruturais ali que a instituição não te dá condições e está atendendo alguém que também está com problema. Aí qual que é a chance de ter ali, literalmente, já aconteceu, de ter um embate? Literalmente, um fato de ter um embate ali e você não consegue, literalmente, controlar a situação, você acaba prendendo o indivíduo, acaba prendendo o indivíduo, acaba sendo. Porque o indivíduo altera e você já está saturado também na situação e é muito importante analisar isso. Você está acompanhando aqui o podcast do Sindipol, Investigador Pode, é o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Deixa eu apertar aqui o Gustavo. Gustavo, eu sei como resolver o problema da Polícia Civil. Pode contar agora. Aumentar o salário, comprar viaturas novas, reformar as delegacias, contratar mais funcionários, mais servidores em concurso e dar uma estrutura para trabalhar. Nós dois agora, e 100% das pessoas que estão nos assistindo sabem que isso não resolve o problema. Agora a pergunta que eu faço. Eu ia resolver desse jeito. Você que é um especialista, como resolver esse problema que o Emerson acabou de dizer que... eu nunca fui a uma delegacia a não ser trabalhando. Mas eu chego lá, roubaram meu celular. Eu chego lá, ninguém me atende, não tem onde eu sentar, não tem onde você tomar uma água. Eu não posso ficar muito tempo ali.
né? Então a gente sabe que... Como é que resolve isso? Bom, óbvio que nós estamos falando de um problema de altíssima complexidade. E óbvio que nós estamos falando de uma situação que se arrasta há milênios, vamos dizer assim, e que não tem um rosto que assuma essa responsabilidade, porque ela é diluída ao longo de inúmeros gestores ao longo de muito tempo no Brasil como um todo. Só que tem que um dos pontos centrais para isso, Ghiotti, e nosso amigo Emerson, é que a gente precisa fazer aquela separação que no início a gente até começou a falar um pouquinho sobre ela e discutimos sobre outros pontos. Existem aspectos que são incrementais, que são literalmente esses que você disse. Eu gostei muito de quando você começou a fazer esse bate-papo conosco aqui e falou de quais são as dores. A dor é aquele momento aparente de que a pessoa sabe o que está incomodando ela. Mas, às vezes, a dor ela pode não ter o mesmo diagnóstico se ele for visto com mais profundidade. Por exemplo, hoje é verdade. Tudo que o nosso presidente aqui, o Emerson, disse, o policial civil, ele vê e sente a dor de não ter uma boa estrutura em determinados momentos, de não ter uma viatura, de não ter um equipamento adequado. Isso tudo é fonte das circunstâncias. A instituição que queira restabelecer todo o processo em torno disso, ela tem que pegar não esses problemas incrementais para lidar apenas. Eles são importantes. É igual uma pessoa que não tem nada o que comer, não adianta você dar uma perspectiva de vida para ela de longo prazo. Ela tem que comer agora. Então, tudo isso que está sendo falado em termos de estrutura é verdadeiro. Mas como é que faz isso perdurar no longo prazo? Lidando com os problemas que são estruturais. Nós lidamos com alguns deles aqui e conversamos de alguma forma. Por exemplo, mudar a governança do processo de trabalho investigativo. Isso é, no Brasil inteiro, um caos e um segredo não revelado. Essa dificuldade de interlocução internamente, de como solucionar esses eventuais percalços entre as próprias carreiras, isso é um dos grandes problemas estruturais. Segundo grande problema estrutural, o servidor tem que ser dono da carreira. Ele para de se preocupar com o processo de evolução funcional fazendo vênias e ele passa a se preocupar com o que ele precisa fazer para evoluir. Terceiro ponto, o financiamento que não cairá do céu, não nascerá em árvore e que os estados geralmente não têm condições de dar, surgiu num determinado momento um decreto que fala: Polícia Civil, aquilo que você, trabalhando, investigando, fazendo aquilo que a Constituição te deu como atribuição, 90% desse resultado será seu. Então, as manifestações que são feitas e legítimas de associações e sindicatos, às vezes, tem uma boa luta para travar. Precisamos reformular os processos de evolução funcional. Precisamos reformular a forma de ingresso de recurso na instituição. Mas tem uma que é mais central. Essa, para mim, é um dos gargalos, não para os integrantes da carreira, mas para a instituição, que é: o processo de investigação, independente de como ele seja feito ali, que é a adequação do fato à norma, o jurídico do processo em si, ele requer, como nós dissemos aqui, um grande número de saberes. Mas onde que é aportada essa informação? Nós não temos ainda nas polícias civis do Brasil, não temos aqui em Minas, não temos em outros lugares, um centro de comando e controle da investigação. Isso não é um lugar propriamente dito, mas é uma metodologia, que é, agora, neste momento em que nós estamos aqui fazendo esse bate-papo aqui desse podcast, está acontecendo, infelizmente, um crime em Minas Gerais, em um dos 853 municípios. Esta informação aporta para a equipe de trabalho, quando muito para a unidade policial, às vezes fica preso só na equipe, às vezes sai da equipe, mas vai para a unidade. Às vezes sai da unidade e vai para a região. Às vezes vai para o departamento. Mas quando que isso chega no conhecimento sistemático dessa instituição responsável pela investigação criminal? Muito difícil que isso seja sistematizado. Então, um centro que comande e controle a investigação para identificar, por exemplo, o Emerson falou aqui sobre um potencial furto de celular lá em Betim. Mas tem outro na rua do lado, e tem outro na cidade do lado, e tem outro no estado do lado.
Será que não tem um rio correndo para um mar? Furto de cabo de internet, furto de cabo de sinal de trânsito, de cobre, veículos. Ou seja, há, de alguma forma, e todos nós sabemos que há, uma interconexão entre esses crimes. Isso está sendo visto? Ainda não. Isso pode estar preso em sistemas? Ninguém tem um sistema tão robusto de informações como as polícias civis, pela natureza do fato, tem. Porque uma coisa é o registro. O pós-registro é a verdade não dita. O pós-registro é aquela verdade diferente do REDS, onde a pessoa só escreveu o que ela disse que aconteceu. Quem vai potencialmente saber o que aconteceu é a Polícia Civil, porque é a Polícia de Investigação. Tá bom. Aí criou esse conjunto de informações ali. O que é feito com ele? É para instruir o inquérito e mandar para o Ministério Público para dar aquela sequência que nós falamos? Como é que isso volta para a própria instituição para que ela possa, eventualmente, construir políticas públicas de redução da criminalidade? Este é um ponto central das polícias de investigação, da Polícia Civil, que ela poderia resolver. Isso, Ghiotti, nesse conjunto, faria que com melhores processos de trabalho, o policial civil não estivesse tão sobrecarregado como hoje verdadeiramente muitas vezes está. Azeitando esses processos de trabalho, os resultados começam a aparecer, por óbvio. A sociedade passa a pular na frente e defender, como defende outras instituições, uma polícia que eventualmente é invisível. Mais do que isso, trazendo recursos através dessa constrição financeira de organizações criminosas, entendendo como reinvestir isso aqui dentro e criando essa base de conhecimento para lidar com o aspecto da criminalidade, talvez a gente possa comprar veículos, viaturas, colete, algema, revólver, helicópteros, porque só comprar isso não resolve. Mas se resolvermos esses problemas estruturais ao longo do caminho, aí a gente pode comprar tudo que quiser depois. Bom, pelo que eu entendi, solução tem. Tem. Essa solução tem. Ela precisa ser apropriada pelos servidores policiais civis, a ponto de que as pessoas se reconheçam enquanto partes fundamentais de um processo de trabalho na prática. Eu fui policial civil, vocês, enquanto policiais civis e representantes desses policiais civis, sabem como é diferente a pessoa que chega em casa com aquele orgulho de falar assim, poxa, nós somos... Eu ia falar outra palavra. Bons. Eu ia falar bons. Muito bons. Nós somos bons, muito bons. E para falar isso, você tem que perceber isso no entorno. Você tem que olhar para o lado e não falar apenas, eu sou bom, mas ele aí não pode ter isso. Então tem que ser uma evolução conjunta. Solução tem. E esses livros aqui? Ah, pois é. Olha só, nós tivemos o orgulho, a honra, né, o privilégio de ter a participação do Emerson lá no dia do lançamento desse livro aqui, ó. A honra foi minha. Desafios e perspectivas da modernização das polícias civis na sociedade brasileira, reflexões sobre uma nova governança da polícia de investigação. Não é autoria sozinho. Ótimo, né? É Luiz Flávio Sapori, sociólogo, muitos conhecem no campo da segurança pública. Gelson Trindade Barreto Júnior, delegado de polícia, hoje aposentado, um dos grandes talentos da Polícia Civil, na minha opinião. O Lauro Soares de Freitas foi pró-reitor da PUC, do campus São Gabriel, hoje coordena uma área específica do campus ali do Coração Eucarístico. E eu, Gustavo Persichini. O que a gente discute aqui? Primeiro, um cenário da segurança pública que não anda bem no país. Todos nós sabemos que não anda bem no país. Dessa análise desse cenário, discute sobre quais são os grandes gargalos. Um dos grandes gargalos é este que eu acabei de falar aqui. Tentar modificar o processo de investigação enquanto apropriação das informações que são produzidas dentro da Polícia Civil para ela mesma. E esse outro livro aqui conta a história da Polícia Civil, que nós nem vamos falar sobre ela. 200 anos? 200 anos de polícia. Uma coisa que eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver esse livro, ele foi produzido pela Fundação João Pinheiro, né, contratado pela Polícia Civil, mostra que a primeira viatura da Polícia Civil, que era um cavalo,
lá no município de Vista Alegre, um investigador da Polícia Civil com uma espingarda. Então é por isso que eu falei. Muitas vezes a gente olha para o tempo de agora e fala, poxa, não tem nada, a estrutura tá ruim, mas a gente precisa entender que são 200 anos de história que não se resolve da noite para o dia. Eu sou um entusiasta da modernização da Polícia Civil. Como policial civil, eu desejei isso ao longo da minha carreira inteira e tenho certeza absoluta que é a pauta do sindicato ao longo da vida dele. Ao longo dos muitos presidentes que ali estiveram, Sim. na sua gestão, ninguém largou isso de lado e luta por essa modernização. Olha, o assunto é muito bom, o papo está muito agradável, mas nós vamos ter que encerrar. Mas vamos deixar aqui, né, presidente, um compromisso de convidar mais uma vez o Gustavo Pessequini. Com certeza. Em um outro episódio. Esse é só o primeiro Investigador Pod, né? Está começando agora. A gente quer agradecer a todos que acompanharam essa conversa. A gente está tentando levar não só os policiais, mas toda a sociedade a verdade dos fatos, né, presidente? Me permita só complementar, viu, Guiotti? A investigador pode mais. Pode mais. Pode mais. Aquilo mais ali eu achei que era até de hospital, você acredita? Não, até que entraria também, que está todo mundo meio adoentado na instituição, né, pelo excesso de trabalho. Mas o que a gente quer buscar é justamente isso, Gustavo. É uma coisa interessantíssima que você falou. E eu gostaria aqui de colocar uma reflexão que a gente já está no final, a gente vai ter que encerrar, mas se você quiser rapidamente, você pode nos responder, que é, o que falta, Gustavo, para isso ser feito? Porque quando a gente fala, né, vamos colocar os 11 mil servidores da Polícia Civil, os quase 10 mil policiais fazerem isso, né? Se apropriar dessas informações, dessas investigações. Mas como que nós vamos fazer isso? Lutar pela causa certa. Lutar pela causa certa. Todos nós, servidores públicos, obviamente queremos mais salários e condições mais dignas de trabalho. Isso. Mas do outro lado da catraca tem um cidadão que está bancando tudo isso. Paga seus impostos. Que paga os impostos para poder financiar isso. Lutar pela causa certa significa identificar quais são os grandes gargalos institucionais. Hoje nós falamos de alguns deles aqui. E tenho certeza absoluta, porque eu acompanho, você acompanha, e certamente todas as pessoas que nos acompanham aqui também estão antenadas nisso. Isso não é pauta do dia a dia. Isso não é pauta do grupo de WhatsApp, não é pauta do cafezinho, da conversa do corredor, mas deveria ser. Porque estes são os grandes gargalos, as grandes dores, como o Guiotti sabiamente disse pra gente aqui no início, e é conversar sobre isso. Onde está a grande fonte de financiamento? Existe. Onde está o entrave institucional da evolução funcional? Pode ser resolvida? Onde está a estruturação das informações que produzimos? Pode ser resolvida? Então tem muitos aspectos aí que nos interessam e eu começaria por aí. E aí, Gustavo, não existia esse debate. Agora o nosso podcast é justamente para isso, para ter esse debate, não só com a categoria, mas com a sociedade mineira, o povo mineiro, que afinal de contas é quem paga imposto, é quem paga o meu salário. E falando nisso, eu lembro de uma história rapidamente de um colega que chegou, né, um cidadão chegou e falou assim, mas eu pago o seu salário. Eu falei assim, bom, vou aproveitar e te pedir um aumento aqui, que meu salário está muito ruim, entendeu? Mas nós não temos condições, nós não temos estrutura. Você quer que eu faça o quê? Eu tinha naquele momento mais de 20 pessoas para ser atendida. Então, nós criamos aqui esse podcast, né, o Investigador Pode Mais, e é justamente trazer essa provocação, é para isso mesmo, para a gente trazer esses debates, e você está aqui não por acaso. Nós já falamos, nós vamos também convidar o Dr. Jesus, já falei com ele, falei com o Sapori também, inclusive nós vamos convidá-los, nós vamos convidar também o professor Lauro, nós vamos convidar outras personalidades, né, outras pessoas, né, outros estudiosos do assunto, porque o que nós precisamos é isso. Eu vejo que a gente tem vários problemas estruturais dentro da Polícia Civil, e te falar uma coisa, infelizmente, muitos casos aqui você como especialista, o Guiotti, aqui como nosso apresentador, é muito fácil, eu como presidente do Sindipol,
É fácil falar disso. Agora, o policial que está lá na ponta, muitas vezes que ele vai questionar, que ele vai falar sobre isso, ele é tolhido. E você sabe disso, Sim. entendeu? E eu, por muitas vezes, ser tolhido em várias colocações, porque não é, eu falo muito o seguinte, eu não sou da gestão da instituição. Quem é da gestão são os delegados de polícia, isso é um fato. Então, no final das contas, quem vai decidir são eles. E eu falo muito o seguinte também, o sindicato, o Sindipol, ele está aqui, não é só para cobrar e bater, não, nós vamos bater quando tiver que bater. Mas a gente está aqui também para ajudar a administração, para ajudar a gestão. As instituições que lidaram com problemas dessa natureza são hoje protagonistas do seu próprio destino e do seu futuro. Exatamente. Então, este é um debate extremamente importante. Eu me sinto extremamente orgulhoso de ter sido convidado para esse primeiro episódio. Pelo primeiro investigador Pode Mais. Então é isso. Então vamos ficando por aqui, já prometendo voltar em um próximo episódio, no segundo, né, presidente? Agradecer a presença de vocês. A gente vai sim provocar muito o debate, vamos tentar levar a sociedade como um todo, não só os policiais estão sofrendo aí com vários problemas, mas fazer com que a gente converse mais sobre esse assunto. Aquilo que você falou, não é só no WhatsApp, não é só no corredor, não. Vamos conversar, vamos discutir, vamos buscar solução para esse que é um problema muito grave. Então, estaremos de volta aqui no segundo episódio do Investigador Pode Mais. Agradecemos muito a sua presença. Gustavo Persichini, especialista em políticas públicas, especialista em gestão, né? Contribuiu muito com esse debate, né, presidente? Forte abraço. Contribuiu muito, Gustavo. Agradeço imensamente a sua participação. Agradeço a você também que está nos acompanhando. E nos acompanhe nos próximos episódios, que isso aqui foi criado, foi para você estar informado de tudo o que acontece, tanto na administração da instituição, quanto na gestão, quanto o trabalho policial. E, lógico, a nossa busca, enquanto entidade sindical, pela valorização do policial civil e, consequentemente, trazer mais segurança para você, cidadão. Forte abraço, esse é o Investigador Pode Mais.